Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, assessoria toda que está aqui, quem está nos assistindo lá de casa. Eu trago aqui dois temas que parecem distintos, mas eles estão profundamente conectados. A crise da intoxicação por metanol aqui em São Paulo e a necessidade da gente tratar com seriedade a destinação de resíduos também aqui na nossa cidade. Junto com a importância da articulação política que a gente construiu na semana passada no primeiro Encontro Nacional da Bancada do Clima. Então, é metanol, gestão de resíduos e Bancada do Clima. A parte 1, vou começar falando, então, da intoxicação por metanol e da destinação de resíduos aqui na nossa cidade. Acho que todo mundo está acompanhando a gravidade dessa situação. A gente está com 6 pessoas que foram a óbito aqui sob suspeita em São Paulo. O Estado já registrou mais de 50 notificações de intoxicação por metanol. A gente, essa semana, fez uma reunião com o prefeito, vereadoras e vereadores aqui dessa casa, e o prefeito trouxe a preocupação com esse tema, a interlocução com o governo do Estado, para entender como melhor fiscalizar e cuidar das pessoas. A gente já tem também em São Paulo alguns bares e estabelecimentos da capital e da grande São Paulo já foram interditados, as distribuidoras fechadas. Estamos falando de uma substância que pode causar em poucas horas cegueira, insuficiência renal, coma e, como eu já disse, até a morte. É uma tragédia, presidente, que revela falhas de fiscalização bem relevantes, mas também de conscientização social. Empresários que precisam também ter responsabilidade nesse processo. E aqui não quero generalizar, falar de todos os empresários, mas sim daqueles, que não são poucos, que andam colocando o lucro na frente da vida das pessoas. Isso não é brincadeira. E aí conecto, então, a perspectiva da gestão de resíduos e da destinação correta desses resíduos. Muitas dessas bebidas, a gente tem lido no jornal, são comercializadas em garrafas reutilizadas. Garrafas que circulam sem controle, sem rastreabilidade. Se a gente tivesse uma logística de descarte mais eficiente, menos embalagens poderiam ser usadas de forma clandestina e perigosa. Aqui entra a importância, por exemplo, dos ecopontos, locais onde a população pode levar garrafas de vidro, plástico e outros resíduos, garantindo a destinação correta desse material. Essa semana também falamos com o prefeito sobre a necessidade da gente ter em São Paulo uma campanha permanente para tratar sobre resíduos. Não adianta a gente querer dar uma solução mágica. A gente precisa investir muito recurso, muita criatividade para garantir que a população aprenda sobre isso, e a gente tem aprendido nos últimos anos bastante sobre a destinação correta dos resíduos, como é feita, onde é feita, por que ela tem que ser feita, quando ela vira recurso, para quem que esse recurso vai. Aqui tem um investimento importante da redução da desigualdade também, numa cidade como a nossa. Mas o que acontece é que a gente quase não vê nenhuma campanha pública sobre isso. A gente não orienta as pessoas para que elas façam o uso do espaço e as pessoas acabam sem entender do que se trata, pensando que é só reciclagem, mas como eu estou trazendo aqui hoje, a gente está falando também de saúde pública. Eu quero, então, mais uma vez, essa semana, defender que a Prefeitura amplie a rede de ecopontos, melhore os horários de funcionamento, garantindo que ele não fique aberto só enquanto o trabalhador ou a trabalhadora está trabalhando, mas que ele tenha tempo ao retornar de casa, antes de sair, no final de semana, para poder descartar o resíduo corretamente, envolvendo também comerciantes e bares nessa política de logística reversa, que já é uma legislação nacional. Toda vez que falo dessas campanhas permanentes que são absolutamente relevantes para a gente ter menos resíduo indo para o aterro, eu penso numa campanha que foi feita em Bogotá há muitos anos, que eram uns clowns que andavam pela cidade e iam fazendo essa
construção de uma consciência coletiva de uma forma agradável, criativa, despretensiosa e que, de fato, mudou aquela cidade. Portanto, só para reforçar que é possível fazer isso numa cidade do tamanho da nossa. E aí, como é que a crise do metanol nos mostra que saúde pública, meio ambiente e responsabilidade social caminham juntos? É exatamente essa mesma lógica de integração que nos levou a Brasília, para o encontro da Bancada do Clima na semana passada. A Bancada do Clima foi criada durante as eleições, no ano passado. Enquanto eu estava candidata, a gente entendeu que a pauta do clima estava crescendo no interesse da população, ainda bem, precisa crescer muito mais, vocês já sabem que eu defendo ela o tempo inteiro aqui, mas que não só isso. Era preciso que a gente unisse os municípios, que os municípios, os vereadoras e vereadores dos mais de 5 mil municípios de São Paulo, que têm interesse na pauta do clima, pudessem ter acesso a projetos de lei, a informação, a qualificação para reforçar essa rede de pessoas comprometidas com a pauta do clima. Então, a gente lançou isso durante a campanha do ano passado, e a bancada teve o seu primeiro encontro nacional na semana passada em Brasília. Reunimos dezenas de vereadores e vereadores de todo o Brasil, de diferentes partidos e regiões do país, para articular ações conjuntas. Foi um momento histórico, super emocionante, que pela primeira vez a gente conseguiu reunir mandatos locais numa agenda estruturada de enfrentamento à crise climática aqui no nosso país. A gente discutiu, por exemplo, a necessidade de adaptar as escolas às mudanças do clima, garantindo que elas estejam preparadas para as ondas de calor e para as enchentes que nós, no país, enfrentamos com muita frequência. A gente falou sobre como as cidades podem e devem ser protagonistas, liderando políticas de mitigação e adaptação, principalmente de transformação, porque, já dizia Montoro, é na cidade que as pessoas moram, é aqui que a gente conecta a política com a vida do dia a dia, numa agenda estruturada de enfrentamento à crise climática. E aí, só fazer um contorno sobre São Paulo, a gente tem aqui mais de 60 EMFs, que são as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, o que significa que grande parte das crianças desse ciclo corre o risco de estar em escolas distribuídas nas ilhas de calor que a gente já sabe que tem aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que a Secretaria de Educação tem se dedicado sobre esse tema, porque já está mais do que comprovado pela ciência de que as crianças não estão conseguindo aprender nas salas que são muito quentes. Portanto, se a gente quer ter uma educação de qualidade, a gente precisa encarar a emergência climática como uma realidade e entender o que a gente tem de estrutura e de recurso destinado para que a gente cuide, de fato, das nossas crianças, mas não só delas, do corpo diretivo, das merendeiras que ficam nas cozinhas fazendo a merenda, de todo mundo que está ao entorno dessa criança nas escolas. A gente ampliou a bancada, trazendo novos coletivos, novos parlamentares para fortalecer essa rede. Fica aqui o meu convite. Se você tem interesse em conhecer a Bancada do Clima, se você é uma vereadora ou um vereador no país inteiro e quer participar, manda para a gente uma mensagem que a gente se organiza para isso. E aí a importância política dessa Bancada do Clima, ela mostra que a política ambiental não pode ser coadjuvante. É também uma forma de dar escala e unidade às nossas lutas locais, transformando experiência municipal em política nacional. Quero, de novo, fazer um recorte aqui também, pensando na relação da bancada com o MMA, que tem olhado muito para os municípios, portanto, já tem aqui um direcionamento do governo federal para que os municípios aprendem, se empoderem, destinem recursos de forma adequada para a gente poder mitigar e, principalmente, adaptar os nossos municípios aqui no nosso país. E a articulação é fundamental para a gente pressionar por recursos, trocar experiências e impedir retrocessos. Estaremos, então, na COP30, em novembro, enquanto Bancada do Clima também, fortalecendo ainda mais essa rede.
Eu saí de Brasília com a convicção de que esse é o momento de ampliar a nossa bancada, fortalecer a base técnica e trazer mais mandatos para essa luta. Aqui eu quero parabenizar o esforço da Legisla, que é quem está tocando como a diretoria executiva, a organização responsável pela vida da bancada, e também reconhecer o esforço em fazer com que ela seja um movimento com muitos partidos, que não fique em um lado só, porque essa é uma luta que precisa ser necessariamente coletiva. Reforço, então, que São Paulo tem muito a contribuir e aprender nesse processo. Eu quero encerrar, então, trazendo que esses dois temas de hoje, embora pareçam distantes, a intoxicação por metanol e a crise climática, nos ensinam a mesma lição. Não existe saúde sem meio ambiente equilibrado e não existe futuro sem responsabilidade coletiva. Faço um chamado para que a cidade invista mais nos ecopontos, em fiscalização séria e em políticas de prevenção. Vou aproveitar os 4 minutos e fazer um recorte falando que a gente foi para a CPI, com a CPI do Jardim Pantanal hoje no TCM. E eles apresentaram um estudo que eles fizeram, bastante detalhado e aprofundado sobre o território e, de novo, ali grita o tema da gestão de resíduos na nossa cidade, grita a falta de fiscalização que a gente tem, principalmente nas periferias, o que acarreta numa pior qualidade de vida e muitas doenças que poderiam ser prevenidas, e isso significa o mau uso do nosso orçamento, do recurso que é público, que deve ser para, de fato, melhorar a qualidade de vida da população. Faço, então, um convite a esse plenário que apoiemos a bancada do clima, que fortaleçamos as agendas ambientais e climáticas, porque é disso que depende a vida das próximas gerações. Obrigada, presidente.